Bem-vindos, irmãs e irmãos, a mais um programa Luz do Caminho. Nós hoje estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de continuar, nós vamos nos consagrar então a Nossa Senhora, rezando. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vamos também rezar ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina o meu ideal, você que me dá o dom divino de perdoar, esquecer o mal que me fazem, e que todos os instantes de minha vida está comigo, eu quero neste curto diálogo agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de você. Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Irmãs e irmãos, que grande bênção estarmos novamente aqui para louvar e agradecer o nosso Deus, esse Deus de misericórdia, esse Deus que nos ilumina diariamente com a sua luz. E nessa época em que nós católicos celebramos a Quaresma, o Papa Francisco nos diz que a Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro, a Páscoa da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão. O cristão é chamado a voltar a Deus de todo o coração. Então Jesus, que vem nos visitar todos os dias, que está em nossos corações todos os dias, nos convida hoje mais uma vez para segui-lo. Ele nos diz hoje o que disse aos seus primeiros discípulos: sigam-me, e eles imediatamente o seguiram. Vamos ler e refletir sobre como nós também podemos responder ao chamado de Jesus, esse chamado que se renova todos os dias em nossas vidas, esse chamado que exige uma obediência total, uma adesão total ao seu projeto para nossas vidas. Como responder a esse chamado nos dias de hoje? Vamos então ao texto em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Vamos então? Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Irmãos e irmãs, no texto nós encontramos Jesus caminhando à beira do mar da Galileia e encontrando-se com os dois irmãos, Simão Pedro e André. Os chama e diz: sigam-me.
e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Nós vemos aqui Jesus chamando seus primeiros colaboradores para o início da evangelização, para a divulgação do seu evangelho, para a edificação de sua igreja. Nós também somos chamados para a evangelização e para o testemunho, do qual seremos nós também pescadores de homens. Somos chamados para uma comunhão, uma intimidade com Jesus. Jesus nos chama para um discipulado permanente. E quando Jesus nos chama, Ele nos dá um sentido novo para a nossa vida. Temos a nossa vida transformada, porque Jesus não despreza a nossa história, mas vai transformando a nossa realidade. Essa palavra de hoje nos exorta a ouvir o chamado de Jesus e a responder. Mas de que forma precisamos responder a esse chamado? Devemos, então, estar dispostos a carregar a nossa cruz. E a nossa cruz, ela não é leve, a nossa cruz ela é pesada. A nossa cruz que carrega todas as nossas dúvidas, a nossa cruz que carrega as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos, a nossa incredulidade. Porém, quando nós estamos com Jesus, a nossa cruz se torna mais leve de carregar, porque nós a dividimos com Jesus. E isso também faz com que a nossa cruz, seja qual ela for, se torna possível de ser carregada. Porque Jesus, além de tudo, é o Deus do impossível. Então, Ele faz com que a nossa cruz seja possível de ser carregada por nós. Seguir a Jesus também exige um amor supremo à sua pessoa, amá-lo acima de todas as coisas. Nosso amor a Ele deve superar qualquer outro amor. É acreditar no seu amor incondicional por nós. Querer e procurar não se desviar da intimidade com Jesus, pois está escrito que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem quiser seguir a Jesus deve estar disposto a renunciar a si mesmo por amor a Ele. Então devemos perguntar: somos dignos dele? Amamos Jesus acima de tudo? Estamos dispostos a renunciar a tudo, as coisas do mundo? Ele tem o primeiro lugar na minha vida? Olhe para as suas escolhas. Qual o lugar de Cristo na sua vida? Onde está seu tempo para dedicar a Ele? Se o amamos, queremos ficar com Ele. Jesus lhe chama hoje e todos os dias para segui-lo. Qual será a sua decisão? Aqueles que ouvem todos os dias o chamado de Jesus e têm a coragem de dizer sim, esses com certeza vão ultrapassar melhor os problemas, as provações, as dificuldades dessa vida, porque sempre nos veremos dentro do sofrimento, porém saberemos superar com mais facilidade. Precisamos nos libertar das falsas seguranças do apego às coisas do mundo, das nossas amarras, nossos medos, pois nós somos as ovelhas de Deus. E a ovelha de Deus precisa ser livre para ser obediente ao Senhor. Somos capazes de nos lançar no desconhecido apenas amparados por Jesus? Somos capazes de desistir de tudo por Jesus? Somos capazes de resistir com a nossa fé
nos momentos mais difíceis da nossa vida? Qual a ovelha que não quer seguir seu pastor, estar em segurança junto a ele, ouvir sua voz de comando, repousar junto ao seu calor, estar protegida do lobo e do mal? A ovelha que está junto ao rebanho e ao seu pastor sabe que está segura. E nós somos esse rebanho. O rebanho que quer estar com o nosso pastor, que quer ouvir e obedecer seu chamado. Queremos estar em sua segurança, porque Ele é o responsável por nossas vidas. Jesus é o nosso verdadeiro pastor, que nos reunirá e nos conduzirá para Deus, introduzindo-nos na vida eterna. Precisamos também falar sobre a obediência a Jesus. E aqui no texto, por 2 vezes aparece a palavra imediatamente. No versículo 20, diz assim: eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. E no versículo 22 diz assim também: eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Essa palavra imediatamente nos remete a pensar e refletir na obediência dos discípulos ao chamado de Jesus. E aqui nós vamos lembrar 2 passagens onde podemos nos deparar com os sinais mais expressivos de intimidade e obediência a Jesus. Exemplos de Maria e do próprio Jesus. Nós vamos nos lembrar das bodas de Caná, onde Maria, após ter comentado com Jesus, eles não têm mais vinho, porque o vinho já estava praticamente acabando na festa dos noivos. Maria se dirige aos serviçais e diz assim: façam o que ele mandar. Aqui Maria já nos mostra o caminho. Aqui Maria já nos diz o que fazer no nosso dia a dia. Ouvir e fazer o que Jesus mandar. E agora também vamos nos transportar para o Getsêmani, o Monte das Oliveiras, onde Jesus nos dá o maior exemplo de obediência, mesmo sabendo o que já ia acontecer. E em meio ao seu sofrimento, em meio à sua angústia, o seu medo, em meio ao seu pavor, que o faz suar gotas de sangue, mesmo assim, Jesus ora: Abba, ó Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Neste sentido, podemos aplicar também a nós, de modo muito pessoal, o sucedido no Monte das Oliveiras, onde a vontade natural do homem se abandona totalmente à vontade do Pai. Quando a vontade humana adere à vontade divina, a vontade humana encontra a sua realização. Hoje, o Senhor continua nos chamando para sermos testemunhas vivas do seu infinito amor, dos seus sinais e misericórdia em nossas vidas. Portanto, eu só ouço quando eu sinto, quando me envolvo. Porém, possamos nós ouvir o chamado diário do Senhor e abrir o nosso coração para segui-lo. Saber ouvir é uma manifestação também do nosso amor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso programa no dia de hoje. Mais uma vez, Deus abençoe você.